Saudações, galera! Sejam bem-vindos ao Nerd do Reino. Eu sou o Hylock e hoje nós vamos falar sobre o Batman. Com certeza você já ouviu falar no Batman. O Batman é um herói, muitas vezes até considerado anti-herói, da DC Comics. Foi criado por Bob Kane na década de 30 e é conhecido por ser mestre em combate, gênio e detetive, expert em acrobacia, bilionário, um bem-sucedido empreendedor. Bruce Wayne se tornou o que é por conta de um trauma em sua infância. Ele viu bandidos assassinarem os seus pais em frente aos seus olhos quando tinha cerca de 8 anos de idade. Desde então, Bruce Wayne guardou esse acontecimento no fundo do seu coração e lá ele ficou, onde criou raízes venenosas que mudaram o rumo de sua vida. Numa mistura de culpa, sentimento de incapacidade, rancor, solidão, raiva, vingança, Wayne entrou em uma cruzada autodestrutiva, sem perceber, para tentar apagar esse episódio de sua vida. Desde muito jovem, treinou as suas habilidades em combate, onde ele as aprimorou para um nível de mestre, além, claro, de notoriamente sempre ser considerado inteligentíssimo. Ao chegar na idade adulta, praticamente criou uma outra persona, onde expunha o seu lado mais sombrio, violento e vingativo. E essa persona é o Batman. Na aclamada série de revistas em quadrinhos O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, é uma das histórias onde o roteiro vai colocar os holofotes na perturbada mente do Batman. Apesar dele fazer justiça, prender os bandidos, lutar pelo que é bom, as suas motivações certamente são distorcidas e conturbadas. Com certeza você já se irou e quis se vingar de alguém. Isso é natural, é inerente à nossa condição de humanos, mas devemos nos atentar a sentimentos como esses. Veja o que a Bíblia nos diz sobre a nossa ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Não empreste os seus pensamentos para o inimigo. Ele constantemente lança dardos inflamados com pensamentos obscuros e sentimentos nada bons. Em vez disso, libere o perdão e coloque as suas frustrações diante de Deus. Ele é justo e lhe concederá a justiça. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Provérbios 20, versículo 22. Apesar de ser bilionário, ser uma pessoa inteligentíssima, ser uma pessoa bonita e bem apresentada, ter todo o conforto que o dinheiro pode comprar, ser admirado pelos outros, Bruce Wayne não tem algumas coisas em sua vida que são essenciais: paz e felicidade. É visível e notório nas revistas do Batman a melancolia do personagem, onde nunca sorri, nunca aparenta estar feliz, mas sempre sério, sisudo, calado. O rancor faz isso em nossas vidas. Suga nossa paz, suga nossa alegria, ronda os nossos pensamentos, constantemente nos lembrando do momento em que nós fomos feridos, relembrando momentos de dor e injustiça, alimentando a nossa raiva. Com a raiva vem o sentimento de vingança, de retribuição e fazer justiça com as nossas próprias mãos. E isso pode levar muitas vezes até ao homicídio. Mas fica ligado no que a Bíblia fala sobre o rancor. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 1 João capítulo 2, versículo 9 ao 11. Será que é por isso que o Batman é conhecido como o Cavaleiro das Trevas? E tem mais. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Provérbios capítulo 15, versículo 17. Deve ter sido assim que o movimento vegetariano começou. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João capítulo 4, versículo 20. Você deve estar se perguntando, o que eu faço então quando eu sentir rancor? Quando eu sentir vontade de socar a cara daquela pessoa?
Veja só, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Essa é a resposta para a sua possível pergunta. Perdoe, ame e ore. Agora cá entre nós, fala sério, isso não parece ser loucura? Parece que é a coisa mais ilógica do mundo. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Então, o que é loucura para eu e você, para Deus é a coisa mais sábia a se fazer. Então, se para Deus é sábio, quem somos nós para dizer o contrário? Vamos fazer um exercício aqui. Tenta parar para pensar desde o seu nascimento todas as coisas erradas que você já fez. Mentiras, agressão, roubo, traição, adultério, gula, perversão, homicídio, abuso de substâncias, entre outros. Agora que você tentou pensar em tudo de errado que você já fez na sua vida, o que não é fácil, tenta somar como se fosse uma operação matemática todos os erros de toda a humanidade. E eu não tô falando só dos aproximadamente 7 bilhões de pessoas que vivem atualmente no mundo, mas eu tô falando de toda a humanidade em toda a sua história desde a criação do mundo. A gente não tem nenhum número de pessoas para poder calcular. Você consegue somar todos os erros de cada indivíduo que já passou por essa terra e que ainda vai passar? Saiba que Jesus perdoou cada uma dessas pessoas. Desde as mentirinhas mais bobas até os crimes mais cruéis, mesmo que o pecado não tenha um peso, uma medida. Ainda parece loucura perdoar? Veja só a resposta de Jesus à pergunta de Pedro, que fez uma pergunta bem parecida, inclusive. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Não existem medidas para o perdão. Quando Jesus fala até 70 vezes 7, ele não está querendo dizer que você pare para contar cada uma das vezes em que você liberar o perdão. Pelo contrário, ele está falando, deixa disso, deixa de contar quantas vezes você vai perdoar. Deixa de ficar regulando, eu vou perdoar isso, mas aquilo eu não perdoo. Perdoe sem medidas. Assim como ele fez lá na cruz, nos perdoou sem medidas, toda a humanidade em toda a sua história. É preciso perdoar como Jesus perdoou. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Você quer se sentir leve, livre de todo esse rancor, de toda essa vingança guardada no seu coração que está envenenando a sua alma, envenenando a sua mente, sugando a sua felicidade, a sua alegria, tirando o seu sono e a sua paz? Libere o perdão. Liberar o perdão não só faz bem para outra pessoa, mas faz bem para você também. Além de você tirar esse peso esmagador das suas costas, você ainda é abençoado por isso. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Não queira ser melhor e maior do que Jesus, que perdoou a todos. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Por mais que seja difícil e realmente não é fácil, coloque em prática o perdão na sua vida. Tente a cada dia ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E aí, gostou da mensagem? Quer ouvir mais mensagens como essa? Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito,
porque terças e quintas temos vídeos novos aqui, sempre com um conteúdo muito legal, trazido de uma maneira totalmente nerd para você. Não deixe de comentar aqui embaixo também a sua sugestão para os próximos vídeos. Comente aqui as suas sugestões, diga o que você achou desse vídeo aqui também e compartilhe para os seus amigos. Não tenha vergonha de espalhar a mensagem do reino. Essa é uma ferramenta justamente para você alcançar aquele seu amigo nerd que ainda não faz parte do reino. As nossas redes sociais estão passando aqui embaixo, por favor dê uma passadinha por lá, curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, isso nos ajuda demais. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!